se fala em planejamento e nesse vídeo eu quero falar sobre uma espécie de planejamento financeiro com você, aonde você pode economizar valores na parte tributária, aonde você pode se organizar e planejar a sua aposentadoria e ficar tranquilo no caso de eventual doença ou acidente que você possa ser acometido. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar dessas 3 situações. Delas, quando eu falo que você pode economizar até R$ 1.200 por mês, aqui estou falando para profissionais liberais. Profissionais liberais que pode ser médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, são profissionais que são pessoas físicas e prestam serviço para a pessoa física. Então, a gente precisa ter por base que INSS, contribuição social, é um tributo e que é obrigado a pagar essa contribuição social. No entanto, há modalidades de realizar esse pagamento. E nessa parte de modalidades é onde você pode optar, dependendo do seu caso, se você vai pagar 20% do teto do INSS, que agora em 2023 foi para R$ 7.500, ou você pode pagar 11% de um salário mínimo. Lembrando que são situações que, seja você pagando sobre o teto, seja você pagando sobre o mínimo, você estará de forma legal. Mas para que você possa optar entre pagar pelo teto ou sobre o salário mínimo, é preciso um planejamento. E por que um planejamento? Falando especificamente nessa parte de pagar a contribuição, então a gente tem como base que todo trabalhador que ofere renda tem que pagar contribuição social, que é o INSS. Uma outra informação de extrema importância é que, se você declara o seu imposto de renda, recebendo renda, porque você recebe renda, você declara no imposto de renda aquela renda mensal recebida. Se você não está pagando INSS ou está pagando diferente do que você declara no seu imposto de renda, você pode vir a ter problemas com a Receita Federal. Por que problemas com a Receita Federal? Porque o imposto de renda, bem como a contribuição social, que é o INSS, eles vão para o mesmo caixa e as informações se cruzam. A partir do momento que você declara no seu imposto de renda que você está recebendo, vamos supor, R$ 10.000 em determinado mês e você pagou um salário mínimo de INSS, mas com um código errado, você pode vir a ter problema. Você pode ser notificado pela Receita Federal para que você pague o seu INSS sobre o teto, ou seja, você vai ter que pagar a diferença do salário mínimo até o teto e a Receita Federal cobra dos últimos 5 anos. Então, pagar a diferença, pagar dos últimos 5 anos e a multa da Receita Federal pode chegar a 225%. Sendo que, se você opta por fazer o pagamento pelo mínimo sabendo dessa situação, você vai colocar o código correto de pagamento e não tendo esse problema de ser notificado e cair na malha fina da Receita Federal. Em 2017 para 2018, teve uma operação da Receita Federal que chamou Operação Autônomos, que eles focaram nos dentistas. E aí vários dentistas, se você conhece um dentista, nessa época de 2018, a grande maioria recebeu uma notificação justamente para acertar, para pagar essa diferença entre o valor colocado no seu imposto de renda e o valor declarado e pago de contribuição social. Lembrando novamente que a multa nestes casos chegou até 225%. Então teve casos que vieram as guias de pagamento de mais de R$100.000. Então estamos falando de casos reais que já aconteceu e esse vídeo aqui é para alertar para você que não está dando a real importância nesse planejamento, para que você se atenha e faça o planejamento para você saber qual é o melhor caminho no seu caso.
Esse seria um planejamento de como pagar o INSS. Tudo isso que eu estou falando é para profissionais liberais que sejam pessoa física. No caso de você ser pessoa jurídica, aí é outra situação, porque daí é caso de prolabore, não tem essa opção de pagar, de modalidades de pagamento. A única opção é o valor da retirada do prolabore. Então, se você é pessoa física e presta serviço para uma outra pessoa física, por exemplo, dentista, atendendo na sua clínica, no seu consultório, nutricionista, médico, fisioterapeuta, engenheiro, vários profissionais que atuam nessa situação. Meus colegas advogados também, eu atendo muito advogado, porque advogado, nós temos várias áreas que aprendemos na faculdade. Eu, por exemplo, há 23 anos eu atuo apenas com direito previdenciário. Então, eu atendo advogados de outras áreas ou até mesmo previdenciário, mas que está focado numa outra área, mesmo dentro do direito previdenciário. E eu nem falei quem sou. Sou a doutora Luciana Farias, advogada, trabalho há está dando agora em 2023, 23 anos de advocacia com aposentadorias e benefícios do INSS. Se você já viu esse vídeo, viu que você está nessa situação, você pode me encontrar no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias. Tem aqui na minha bio o endereço, assim você acompanha o meu dia a dia. Tem informações sobre direito previdenciário diariamente lá e você consegue contato comigo e com a minha equipe. E também tem um WhatsApp aqui na bio. Então, a primeira fase é essa, o planejamento de como pagar o INSS, sabendo que pagar INSS não é uma opção, é uma obrigação. Segundo passo de um planejamento previdenciário é realmente planejar a aposentadoria. E o planejar a aposentadoria, especialmente agora, se tornou muito importante, porque após a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, nós temos mais de 12 tipos de aposentadoria. Então, não é apenas dar entrada na aposentadoria e receber o benefício. Você pode até fazer da entrada na aposentadoria, que hoje está muito simples da entrada. Se você entra no site do INSS, é muito simples dar entrada numa aposentadoria, mas o que não é tão simples é você saber qual é a melhor regra para você. O que não é tão simples é você saber quais os documentos juntar. O que não é tão simples é você saber como fazer para antecipar a sua aposentadoria ou mesmo aumentar o valor da aposentadoria. E aqui entra a importância de um planejamento de aposentadoria. Num planejamento de aposentadoria, e aqui respondendo, não é nem centenas, são milhares de perguntas que eu recebo durante esses 23 anos, assim, que todo dia eu recebo perguntas. A pessoa me fala a idade dela, por exemplo, eu tenho 53 anos, eu tenho 36 anos de contribuição, eu posso aposentar? Aí a outra pessoa fala, eu tenho 60 anos, eu tenho 25 anos de contribuição, eu posso aposentar? E aí, eu como especialista, advogada militando quase 23 anos com aposentadorias, a minha resposta é a seguinte: eu preciso fazer mais perguntas para você do que simplesmente falar sim ou não. Se eu falar sim ou não, vai ser uma resposta incompleta, porque o meu trabalho não é simplesmente falar sim ou não, você pode aposentar ou você não pode aposentar. Quando eu falar você pode aposentar, eu vou estar te falando, dentre aquelas 12 regras, qual é a melhor para você. Dentro dessa regra que é melhor para você, é porque vai ser com tempo antecipado ou com valor maior. E também a gente tem que ver com relação a tempo. Tem casos que uma aposentadoria pode até ter um valor maior, mas ela vai demorar alguns anos para ser concedida. Outra aposentadoria pode ser um valor menor, mas você já consegue aposentar de imediato. Por isso, é essencial uma avaliação individual. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Eu falei, quem tem que fazer perguntas sou eu para você. Vou fazer algumas perguntas aqui, aonde você vê como não é tão simples você falar a sua idade e o seu tempo de contribuição para eu responder sim ou não. Então vamos lá. Quando eu tô na frente do meu cliente e falando de estar na frente do meu cliente, eu advogo, eu atendo vai fazer 23 anos. E
Atualmente, eu sou de São Paulo, mas eu atendo de forma online no Brasil todo, clientes fora do Brasil. Da mesma forma que você está me vendo nessa câmera, é como é feito o nosso atendimento. É online, então a gente faz um atendimento de forma online e eu vou fazer as seguintes perguntas para você e você vai me respondendo. Se é você que está aqui na minha frente, o que eu vou te perguntar? Primeira coisa, se você trabalhou com insalubridade ou periculosidade, que são aquelas situações onde a pessoa trabalha com exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, pessoas que trabalham em ambiente hospitalar, dentistas, técnicos, todo tipo de pessoa que trabalha em ambiente hospitalar que tenha o contato com o paciente. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, pessoas que trabalham com ruído, atualmente o ruído é 85 decibéis, pessoas que trabalham com calor, pessoas que trabalham com hidrocarboneto, são várias as situações onde dá o direito a um tempo especial. Receber insalubridade ou periculosidade, eu gosto de falar porque ele é mais comum, ele é mais conhecido na sociedade, é uma nomenclatura mais comum. Todo mundo que trabalha sabe o que é insalubridade ou periculosidade, mas não necessariamente precisa ter recebido insalubridade ou periculosidade para ter direito a esse tempo especial. Se você trabalhou com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, não tenha recebido o tempo especial, a insalubridade ou a periculosidade, mesmo assim, você pode ter direito ao tempo especial e conseguir antecipar a sua aposentadoria no INSS. Então, essa é uma das perguntas que eu irei fazer no caso de um planejamento de aposentadoria. Outra pergunta é se você tem alguma deficiência. E quando eu estou falando em deficiência, não é uma situação que você não possa trabalhar. Situações em que você não possa trabalhar, a gente está falando de incapacidade. Aí é afastamento. Aqui eu estou falando de deficiência e a deficiência pode ser leve, moderada ou grave. Essa deficiência lhe permite trabalhar. Você pode trabalhar, mas você trabalha com uma deficiência. Você consegue o seu trabalho. E no caso de trabalhar com uma deficiência, também antecipa a aposentadoria ou faz com que a aposentadoria seja concedida com um valor maior, porque é uma aposentadoria diferenciada, que chama aposentadoria da pessoa com deficiência. Outra pergunta que eu devo fazer é se você, quando criança, algum tempo na sua vida, você trabalhou em ambiente rural. Então, se você for agricultor, meeiro, parceiro, ou alguma situação onde você, mesmo que você fosse menor de idade, mas você trabalhava lá com seus pais. Então, são situações que também fazem antecipar a aposentadoria. Outra situação que eu pergunto também é se você trabalhou algum período e não pagou o INSS. Por exemplo, você trabalhou, você fazia bico e não pagava o INSS. Você era costureira, pedreiro, construtor. Muitos colegas meus, advogados, me ouvindo aqui, advogado até hoje que trabalha e não paga INSS. São várias situações de pessoas que trabalham e não pagam INSS. Lembrando que pagar INSS é tributo, é obrigatório, está lá na primeira fase do que eu falei. Então é uma outra situação. Que se você trabalhou e não pagou o INSS, é possível, mesmo anos depois, regularizar essa situação e pagar o INSS lá do passado, e com isso também antecipar a sua aposentadoria ou aumentar o valor da sua aposentadoria. Outra situação, se por exemplo você trabalhou para uma outra pessoa e você não tinha registro em carteira de trabalho, também é uma situação que é possível regularizar. Outra situação, se você é síndico, se você foi síndico também, esse período conta na aposentadoria. Esses são um dos exemplos que a gente precisa avaliar caso a caso para ver se enquadra no caso concreto do nosso cliente. Então, por isso é importante o planejamento de aposentadoria. Então, quando eu falo sim ou não e ponto final, vai ser uma resposta incompleta. E o meu trabalho aqui é te mostrar que você tem direito a mais do que um sim ou não. Não se contente com o sim ou não que você encontra na internet. Você trabalhou a sua vida toda para que você chegue no momento e você consiga receber aquilo que é direito seu.
Aposentadoria e benefícios do INSS são direitos nossos, de todo trabalhador, independente de você gostar ou não gostar do INSS, achar que o INSS vai quebrar, que não vai pagar, que não tem que viver pelo INSS, não importa, o que importa é que é tributo, tem que pagar. E a partir do momento que você paga, você tem esse direito. Se você não quiser exercer o seu direito e não receber esse benefício, tudo bem. É uma opção sua, mas a minha intenção aqui é falar o seu direito para que você não receba qualquer benefício, e sim o melhor. Então, se você já está no momento de se aposentar ou pensando em aposentadoria, pensa que você trabalhou uma vida toda e vai chegar no momento que é o que você, geralmente é o momento que você está mais precisando, não aguenta mais trabalhar, não consegue mais trabalhar e você precisa do seu benefício. Não vai lá e aceite qualquer benefício, faça um planejamento de aposentadoria antes. Esse planejamento, às vezes, pode ser para quem falta anos para se aposentar, que é o melhor, porque aí você consegue planejar o que fazer até lá e muitas vezes economizar dinheiro de hoje até o momento da sua aposentadoria. Mas se você já está ali quase no momento de aposentar, aí tem que correr. Para quê? No momento que você fechar o direito da sua aposentadoria, cumprir os requisitos, você já conseguir uma aposentadoria de forma mais rápida, para que você tenha a sua documentação organizada. No meu canal do YouTube, Doutora Luciana Farias, tem vídeo de todas as aposentadorias, tem várias playlists, tem mais de 200 vídeos. Então, a minha intenção aqui é trazer o meu conhecimento de advogada e professora de direito previdenciário, de várias pós-graduação, cursos para advogados, para uma linguagem mais simples, para que você entenda o seu direito e não se contente com menos do que você tenha. Então, se você quer falar mais comigo, lembra que meu WhatsApp está lá na bio. E uma outra coisa, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte e comenta aqui. As perguntas mais constantes são os temas dos próximos vídeos. Então, curte, comenta, e se você conhece alguém que está para se aposentar, pensando em aposentadoria ou que não paga INSS, manda esse vídeo lá no grupo da família, do grupo do seu trabalho, manda esse vídeo, porque a intenção aqui é orientar e trazer o direito de forma correta para ajudar o maior número de pessoas. E a terceira situação que eu queria falar quando a gente fala em planejamento é no caso das pessoas que querem uma proteção maior além do INSS. E aí é onde a gente faz um planejamento dessa proteção maior através de previdência complementar ou previdência privada, juntamente com o seguro. Então vamos pensar num caso concreto aqui de um dentista que tenha uma renda mensal de R$12.000 por mês, e que se vier a se aposentar pelo INSS, pela sua média salarial ali do INSS, essa pessoa vai conseguir uma aposentadoria em torno de R$5.000. Se a gente considerar que ela esteja pagando no teto, ela consegue uma aposentadoria em torno de R$5.000 a R$6.000. Se essa pessoa ela tem uma renda de 12.000, de 6.000 para 12.000, ela vai ter uma diferença salarial, uma diferença no valor da entrada mensal muito grande. Então, para que ela tenha o mesmo padrão de vida, ela precisa ter o seu benefício do INSS e precisa ter uma proteção extra. Essa proteção extra que nós conseguimos através de um planejamento, colocando aqui junto uma proteção com previdência privada e seguro. Então, a previdência privada vai fazer com que a aposentadoria dessa pessoa, ela consiga, vai receber os 5, 6 mil reais do INSS mais um valor através de previdência privada. E o seguro seria para o quê? Se, mesmo antes de se aposentar, essa pessoa que recebe aí seus 12, quem recebe mais de 7 mil reais já entra nessa regra aqui. A pessoa se acidenta ou é acometido de uma doença e não consegue mais trabalhar. Se ela não pensar nisso enquanto ela estiver apta ao trabalho, quando acontecer esse acidente ou essa doença, se acontecer, ela vai receber um benefício do INSS, porque
está pagando o INSS, vai receber um benefício por incapacidade. E o valor desse benefício, se for um benefício por incapacidade temporária, vai ser 91% da média. Ou seja, se está pagando sobre o teto, vai receber ali em torno de R$ 6.800. Se a pessoa tem uma renda de 12 mil, 15 mil reais, de um dia para o outro a renda dela vai cair pela metade. E isso pensando no futuro, pensando como proteção, qual que é a saída? É fazer um seguro privado para casos de doenças e incapacidade. Então é possível, da mesma forma que se paga o INSS, pagar um seguro privado, que é um valor menor que o valor pago ao INSS, e que, se ocorrer um acidente ou for acometido de uma doença, além do INSS, você receba também um seguro para complementar a renda do INSS, e aí fica uma proteção social, uma proteção de aposentadorias e benefícios por incapacidade completa. Nesse vídeo, então, eu dei um panorama geral do que seria um planejamento previdenciário, que vai muito além de planejar uma aposentadoria. Se você viu que faz sentido para você, você pode me escrever e a gente faz esse planejamento para você. Nós temos alguns tipos de planejamento e você pode nos procurar e a gente vai ver qual é o melhor para o seu caso. Lembrando, por último, aqui eu falei que era 3, vai a quarta. Se você foi servidor público, mas, seja no caso que você foi servidor público e não é mais, ou você trabalhou na iniciativa privada e agora é servidor, também está dentro desse estudo de planejamento, porque a partir de INSS pode contar no regime próprio e vice-versa. Então, se fez sentido para você, entre em contato conosco e vamos elaborar o seu planejamento previdenciário. Muito obrigada!